Nós vamos então, ministrando aqui a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13. Tem certas coisas que acontecem e às vezes a gente conta. As crianças vão ter o momento delas separado ali. Só os nenenzinhos. Nenenzão pode não. Se tiver nenenzão lá, vocês mandem para cá. Tem certas coisas que acontecem e a gente não pode deixar de testificar, né, aquilo que acontece. Mas nós estamos ministrando sobre as 7 igrejas do Apocalipse e teríamos que, obviamente, dar a sequência. Mas não é aquilo que a gente muitas vezes propõe fazer, que é o que deve ser feito. Porque nesse lugar quem comanda é o Senhor. Quem comanda é o Espírito Santo de Deus. E estamos orando aqui nessa sexta-feira. E se você acreditar, tudo bem. Não acreditar, só ouve. Mas o comando do Espírito de Deus foi esse texto aqui. E foi esse texto. E quando o Espírito de Deus fala em um texto, você não tem que simplesmente sair dele, você tem que ministrar sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus conhece cada vida que haveria de entrar aqui nesta noite. Eu não sei, eu fico orando para que Deus mova, para que Deus traga os irmãos, as almas preciosas, para que o diabo não as prenda em sua casa, não venha oferecer obstáculo, barreira, que venha impedi-las de vir aqui, nesse lugar, para ouvir a palavra de Deus. Mas elas têm que vir para ouvir a palavra de Deus, não é ouvir a palavra de um homem. Portanto, esse que aqui está, nunca aprendeu a massagear o ego de ninguém, e não faço isso, é porque Deus nunca permitiu que assim eu fizesse. Então, às vezes, a pessoa diz que a palavra dele é dura. Não tem nada duro, não tem sermão duro, não tem sermão pesado, não tem nada. O problema é nós, é a carapuça que vai enterrando assim, até não caber mais, né? Então não sou eu, é Deus fazendo esta obra em mim e você. E outra coisa, se Deus também não confrontasse a mim e a você, o que adiantaria estarmos aqui? Nós poderíamos estar lá fora tranquilo, estamos na mesma vala comum, não tem problema nenhum. Mas aqui o que Deus quer é trabalhar a minha vida. E se este povo se reúne aqui para ouvir o que Deus tem para dizer, é porque ele se permite ser ensinável. Então Deus quer nos ensinar. Isso significa que Deus tem um povo que ele está simplesmente separando para aquele grande dia. E esse grande dia está se aproximando. Então prepara-te para encontrares com teu Deus. Então, baseado nisso tudo, você não pode fugir daquilo que o Espírito de Deus te diz, porque eu já ministrei, estamos falando sobre oração todas as terças-feiras. Oração não é simplesmente um monólogo, oração é um diálogo, você fala com Deus. E falar com alguém é você falar, este alguém ouvir, depois este alguém fala e você ouve. É isso que eu entendo por dialogar. Então, oração é um diálogo, não é um monólogo. Então, nesse diálogo com Deus é que você tem que estar com seus ouvidos espirituais aguçados para ouvir o que Deus fala com você. Amém? E as sextas-feiras tem sido ali o meu sustento aqui nas orações, sempre. E o quartinho onde eu fico lá o tempo todo, sentado. Acho que quando eu morrer, minha alma ficar lá, não vai ficar não. Vai subir. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Então veja onde Deus me trouxe. É um texto que você já leu, quem sabe muitas vezes, você que tem intimidade com a Bíblia, já deve ter lido várias vezes. Mas eu vou falar hoje sobre essa cegueira judicial.
Você já viu falar na cegueira judicial? O que é uma cegueira judicial? É uma cegueira baseada num dolo eventual. Aí, para quem estuda, né, o direito, sabe o que é um dolo eventual. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. E eu não entendo nada de direito, tá? Eu só estou exibindo em falar porque o Espírito de Deus mandou. Então ele é que é o professor. Eu não entendo nada de direito. Aliás, eu não entendo nada de nada. Eu não posso dizer como o apóstolo Paulo, eu não vou até a voz, não vou com presunções de palavras sábias, porque eu nem posso falar desse jeito, porque eu não tenho. Então diz aqui, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, lá no mar da Galileia. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Lugar bonito lá. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Veja bem, muitas coisas lhes falou por parábolas. Todo mundo, não sei quem sabe o que é parábolas, né? Então ele diz o seguinte, falou-lhe muitas coisas por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, logo nasceu. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que eles falam por parábolas? Por que o Senhor está pregando a esse povo, ensinando a esse povo por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Poxa, parece que o Senhor está falando, mas não quer que ninguém entenda. É o que parece entender. Mas ao que tem lhe será dado, lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mas bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Poder sentar. Muitas pessoas, elas leem também o que está escrito em Lucas, que é a mesma pregação que Jesus estava fazendo, da mesma maneira. Por certo, ele pregou isso várias vezes, mas o evangelista Lucas, né, ele também traz aqui a narração desse momento. Ele narra esse momento aqui na palavra, e nos dá a entender, né? Nos dá a entender que, na verdade, o Senhor não queria que ninguém entendesse o que ele estava falando, não é? Ele disse: a vós outra é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, né? Ouvindo não entendam. Ora, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E aí venha se arrepender e eu venha curá-lo. Então aqui na narração de Lucas parece que dá a entender que o Senhor não quer mesmo que as pessoas ouçam. E não quer também que elas vejam. Exatamente por causa disso. Porque eu não quero salvá-las. Então ele só queria os discípulos. Os discípulos perguntaram: não, Jesus, bem-aventurado, porque vocês veem, vocês ouvem, mas esse povo não. Esse povo está se cumprindo a profecia de Isaías. Esse povo não. Aí você vai começar a questionar. Algumas pessoas já até me procuraram várias vezes para falar sobre isso. Mas como é que é esse negócio da parábola? Quer dizer que Jesus não quer que eles ouçam, não quer que eles vejam, não quer que eles entendam para se arrependerem, serem curados? Por quê? Por que Jesus se reserva tão somente a um grupo pequeno de pessoas? Ele não está afim de outras pessoas? Qual é o problema disso aqui? Irmãos, isso aqui não é outra coisa senão o que eu coloquei no tema: cegueira judicial. Cegueira judicial. E sabe por quê Deus imprime essa cegueira judicial? Não é porque Deus quer fazer com que as pessoas sejam cegas e surdas. Não é isso. Então essa cegueira judicial aqui, ela é baseada nesse dolo eventual. Então ele está falando aqui da ignorância voluntária. Preste atenção, por isso que ele está mencionando isso aqui. Ele está falando da ignorância voluntária, quando o indivíduo se propõe a ignorar. Então ele está falando da ignorância voluntária. Por quê? Porque com essa ignorância voluntária, a pessoa evita responsabilidade penal. Me entendeu? Ele evita a responsabilidade penal. Quer dizer, essa ignorância voluntária é mais ou menos aquelas pessoas. Você pode falar: mas não estou afim de ouvir não. Fala aí, mas eu não estou afim de ouvir. Faz, mas eu não estou afim de ver. Eu não quero assumir essa responsabilidade. Então, o que nós estamos falando aqui é de um conceito jurídico, onde alguém finge ver o caráter ilícito de um ato para se beneficiar dele. Então mais ou menos o seguinte: ele finge ver o caráter ali ilícito de um ato, e ele não denuncia esse caráter ilícito para se beneficiar dele. Era desta maneira que eles chegavam à presença de Deus. Eles chegavam à presença de Jesus, uma multidão enorme, que fingia ver a questão do caráter ilícito dos atos deles. Eles não queriam olhar para si mesmo diante daquilo que Jesus falava. Eles preferiam não olhar para dentro de si mesmos. Eles preferiam não dar ouvido àquilo, porque do contrário eles teriam a responsabilidade penal. Então, na verdade, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: esse povo é descrente. E é descrente porque querem ser descrentes. Esse povo é assim porque eles não querem ouvir.
Esse povo é assim porque eles não querem ver, eles não querem perceber, eles preferem fingir ver, né, o caráter ilícito desse ato deles, né? Eles preferem simplesmente dizer, não quero saber, para se beneficiar de quem? Do Senhor. Por isso que isso aqui é uma cegueira judicial. Você fala assim, será que Deus faz isso hoje? Faz cegueira judicial. É porque há dolo eventual aí. Por quê? Porque as pessoas simplesmente se eximem. Elas não querem, elas ouvem, mas não querem comprometimento. Não querendo comprometimento, elas também preferem não ver a situação em que ela está. Porque não vendo ou ignorando por conta própria a situação que ela está, visto que o Senhor está mostrando o interior delas, elas preferem não ver, porque se elas vê a situação que está, elas vão ter que se arrepender, vão ter que se entregar, entendeu? E aí ser abençoado pelo Senhor. Mas a bênção que eles querem não é essa. A bênção que eles querem são as benécias que vêm de Deus. Eis porque muitos não se comprometem. O que mais tem nas nossas igrejas, eu falo igreja no sentido geral, a igreja universal visível, o que mais se tem hoje é exatamente isso. Eu quero ficar, eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, eu quero ter paz no meu coração, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero que a minha empresa, galope na prosperidade, mas a única coisa que eu não quero é comprometimento com ele. Você entendeu? É comprometimento. Então a maioria daquele povo que seguia o Senhor Jesus, eles queriam isso, menos comprometimento. E a prova João dá, quando ele diz, vossos pais comeram do maná, mas morreram. Agora o verdadeiro pão do céu é o Pai que vos dá. Eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Quem comer da minha carne e beber no meu sangue, esse, não é, viverá eternamente. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, mas tem que beber do meu sangue, comer da minha carne. Eles olharam e disseram, vixe, isso aí não quer não, isso é imundo, isso não é de Deus mais não. E aí não quiseram mais dar ouvido, porque não queriam comprometimento. E foram se retirando, E os escritores bíblicos dizem com todas as letras, todos foram embora. E a Bíblia diz que eles se retiraram e não voltaram mais. Ficaram apenas os chamados apóstolos, e Jesus olhou para eles e disse, vocês também não querem se retirar? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês querem quebrar o comprometimento comigo? Então podem ir. Se vocês querem se ajuntar a eles, então podem ir. Se vocês querem se tornar cegos e mudos, e surdos, então podem ir junto com eles. Foi aí que Pedro diz, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Só que esse para onde iremos nós, ele ainda deixa uma brecha. Porque para onde iremos nós? É mais ou menos que se tivesse uma alternativa, nós vamos. Porque a tendência do homem é apartar-se do Deus vivo, não é chegar-se a ele. Então é mais ou menos isso, se tivesse uma oportunidade ou uma alternativa, nós estávamos indo, Senhor. Mas para quem iremos nós? Só Tu, não tem mais ninguém que nos fala palavras de vida eterna. Ninguém mais, e nós sabemos que Tu és o Filho de Deus. Então quando Jesus fala que Ele fala essa multidão por parábola, Ele está decretando exatamente essa cegueira judicial sobre eles. Judicial. E Ele cita a profecia exatamente de Isaías.
Então, essas parábolas que Jesus contava tinham a finalidade. Primeiro, qual era a finalidade? A finalidade dessas parábolas era combater a desculpa de não saber. Combater a desculpa de não saber que a conduta deles era criminosa. E aí responsabilizando quem escolhe deliberadamente não enxergar. Irmãos, preste bem atenção, ele está dizendo que ele fala por parábolas, porque esse povo deliberadamente escolheu não enxergar e não ouvir. Eles escolheram ser cegos e serem também surdos. É o que está aqui no capítulo 13, verso 10 em diante. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas, Senhor? Por quê? Ao que respondeu: porque a vós outros, que os apóstolos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque eles ouviam, porque eles viam. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Não é que Deus não queria, não lhes é isso concedido, porque eles escolheram isso. E como o Senhor não se dava a confiar aos homens, porque conhecia muito bem a natureza do homem, ele sabia fazer a leitura destas pessoas. Então ele disse o seguinte: porque a vós é dado a conhecer, mas eles não lhes é isso concedido. Não é porque Deus não queria, porque eles não queriam. E Jesus sabia disso. O que eles queriam quando procuravam Jesus era de milagres. O que eles queriam era pão. O que eles queriam, peixe. Eles até chegaram a pedir: se tu és, então mostres um sinal do céu. Eles pediam um sinal do céu, como o de Elias, que orou e fogo caiu do céu. Eles queriam ver esse sinal, eles queriam espetáculo. Espetáculo. E se tem alguém que gosta de dar espetáculo, é o diabo. Você viu? Você vê, por exemplo, hoje já quase não existe, né? Mas existiam muitos cultos que eram transmitidos de pessoas possessas, né? E gente colocando o microfone na boca do endemoniado. Ele é meu, e tal. Aquilo era um espetáculo, todo mundo via e tal. Era igual, a maioria do povo gosta de filme de terror, entendeu? É terror, quanto mais terror, melhor, entendeu como é que é o negócio? Então isso move e tal. A maioria gosta de espetáculo, ver pessoa possessa, né? Diabo urrando, né? Demônio urrando através da boca dela, subindo em parede, né? Rastejando. Tem muita gente que gosta desse negócio. Espetáculo. O povo queria espetáculo, queria circo, queria pão, queria peixe, queria espetáculo, e queriam ser curados dos seus males. Vinham de longa distância para serem curados, entendeu? Mas o que eles não queriam, na verdade, estava dentro do coração deles. Eles não queriam comprometimento. E o Senhor sabia disso. Por isso ele disse aqui, né? Então, mas a eles, estes aí, certo? Esse não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, isto é, ao que tem um desejo no coração, ao que tem um coração aberto, um coração disposto, um coração que está na disposição, ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem. Significa que eles estão vendo, mas eles não querem ver. Será que dá para você entender isso? Eles estão vendo, mas eles não querem ver. Significa que eles estão vendo, mas eles não querem perceber. Não, eles estão ouvindo, mas não ouvem. Eles escutam, mas não ouvem. Eles veem, mas não querem perceber nada. Então, veja bem, vê, mas não veem, ouvem, mas não querem ouvir. Significa, não tem como. Porque quando a pessoa propõe isso, não tem jeito. Não, por mais que você fala,
ela vai te escutar, mas ela não vai te ouvir. Por mais que você mostre biblicamente, mostre os exemplos, ela não vai querer ver, embora esteja vendo. Mas ela não quer, ela já propôs em si mesmo: eu não quero, não estou aqui para isso, não quero saber, eu quero simplesmente aquilo que é bom para mim, o que for essencial para mim eu quero. Mas esse negócio, por mais que me mostre, eu não quero ver, por mais que me diga, eu não quero ouvir. Então é o seguinte, eu vou só escutar, vou ver o que está aqui, mas é só isso, pronto e acabou. Então, diante dessa informação, dessa cegueira judicial que não foi imposta por Deus, é imposta pelo próprio homem, certo? E Deus aplica isso para fazer com que essa cegueira judicial venha à tona, porque a responsabilidade é do homem. Depois que a palavra de Deus é pregada, a responsabilidade é do homem em abrir o coração para ela ou não. Não é só escutar, é ouvir. E ouvir se ouve com o meu todo, com o meu coração, com o meu íntimo, com tudo. Isso é ouvir. Mas quem não se propõe a fazer assim? E aí o Senhor então conta essa parábola, porque essa parábola aqui tem muito, mas muita coisa maravilhosa. Primeiro, a semente é a palavra. É aquilo que nós estamos ministrando aqui, a palavra de Deus. Então, a semente é a palavra. Quando ele fala que essa semente caiu à beira do caminho, porque todos sabiam o que ele estava dizendo. Quando o semeador vinha semear, jogando a semente, obviamente havia muitos corredores, onde aquilo era bem pisoteado, e esses corredores, muitas dessas sementes caíam à beira do caminho, e as aves vinham e comiam essas sementes que haviam caído à beira do caminho. Aí ele faz essa alusão a isso. Ele diz: olha, a semente é a palavra de Deus. Agora, a terra onde essa semente vai ser lançada é o coração. Significa, é o íntimo da pessoa. E eu fui vendo isso aqui, eu pensei: caramba, poxa vida, só uma terra é que funciona, as demais nenhuma funciona. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é uma questão de Deus, é a questão da terra, onde essa semente que é a palavra de Deus é lançada. É a terra, é o indivíduo. É um indivíduo. Então isso aqui é impressionante. E você vai estudando isso aqui, você vai vendo os acontecimentos dentro do ministério onde você está. É só estudar aqui, você vai vendo, é mesmo aquela pessoa, não, é aquela outra. Meu Deus, é aquela outra. Jesus foi aquela outra. Você está entendendo? Você vai classificando esses acontecimentos dentro da própria congregação onde você está. Veja só, primeira, semente, a palavra, à beira do caminho. Primeira coisa que nós encontramos aqui: corações endurecidos, corações petrificados, cuja palavra não penetra na alma, porque aí está o indiferentismo absoluto. Isso está aqui no texto, olha: atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, não é o compreender por ser difícil entender a palavra, não compreendem porque já se posicionaram em não ouvir e nem ver nada. Eles já se posicionaram ao indiferentismo. Eles estão com o coração endurecidos e petrificados. Então o Senhor diz: aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, aí vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Acabou. Leva a palavra, não tem mais como essa pessoa germinar ou frutificar, não tem mais jeito. Significa, morreu, porque a palavra não achou lugar para germinar, porque o coração estava endurecido, porque o coração estava petrificado. Não tinha como a palavra de Deus penetrar na alma dele.
O indiferentismo era absoluto. Indiferentismo. Meu irmão, cada vez que você ouve a palavra, se você não melhorar mais um pouco, é porque você frutificar. Não vai ter como, é isso que o Senhor está dizendo aqui. E depois ele disse mais, outra coisa, é como um solo rochoso. Além dessa semente que cai à beira do caminho, ele diz também do solo rochoso. O que é esse solo rochoso? É o compromisso que a pessoa faz logo de início, mas é um compromisso emotivo e superficial. E aí você entende, mas como que é isso? Ele não cria raízes. Ele não cria raízes. Ele apenas aceita, porque no momento em que ele recebe a palavra, né, ele se alegra. Olha aqui, olha o que diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Ouve, não escuta só, ele ouve a palavra e recebe logo com alegria. Com alegria, é isso mesmo, glória a Deus, aleluia. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele não vai aguentar o que virá. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você conhece alguém assim? Ou já conheceu alguém assim? Que ouviu a palavra, recebeu com alegria, aí você olha e diz: esse vai, esse agora vai. Eita, estou vendo a glória de Deus nele, esse vai. Entendeu? E ele vai até indo bem, com alegria e tal, e blá, blá, blá. Só que tem uma coisa, esse é o problema. Quando vem a angústia, porque vem. Quando vem a provação, porque vem. Entendeu? E aí quando vem a angústia, quando vem a provação, quando vem a tribula na vida, que ele quer reagir, ele não tem raiz profunda. Ele não enraizou-se. Ele cresceu um pouco para cima, para baixo, nada. Significa, ele não foi assíduo. Ele não cresceu porque não quis dar ouvido à palavra de Deus, certo? Ele não cresceu porque não debruçou-se sobre a Bíblia Sagrada. Ele não cresceu porque não se debruçou com o joelho na terra para orar e ter intimidade com Deus. Significa, ele não criou raízes. E olha que veio a luta, ele não teve mais força. A perseguição veio, a angústia veio na alma, mas aí ele começou a se desesperar, a alegria foi embora, e a luta vem, a tribulação vem, e sabe o que ele faz? Ele cai fora. Nunca mais você o vê. Alguém conhece alguém assim? Quem conhece diz amém. Eu conheço um monte. É por isso que eu não me empolgo quando a pessoa vem e fica alegre. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu já pego logo para onde o Senhor faz com que ele crie raízes. Ele tem que criar raízes. Senhor, ele tem que fortalecer. E o fortalecimento é no estudo da tua palavra, é na oração, é no clamor ao Senhor. Senhor, faça com que essa pessoa, ela seja assídua para ir aprendendo, para se fortalecer, porque a luta vem, a provação vem, a tribulação vem, e ele tem que estar pronto para enfrentar isso. Ele só pode enfrentar isso se ele tiver raiz. Mas ele não tem. Ele só conhece João 3,16. E conhece porque é de cor. Ele só conhece, posso todas as coisas, Deus me fortalece. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Esses versículos chavão ele conhece. Mas isso não é enraizar. E isso aí não é se fortalecer para enfrentar o que virá.
Você enfrenta o que vem pela palavra de como um todo, pela intimidade que você tem com Deus, pelo conhecimento que você tem de Deus e Deus de você. Você está me entendendo? E aí você sabe que a palavra está dizendo, e você sabe como sair disso, como se fortalecer nisso aqui. É na palavra, é na unção de Deus, exatamente quando o Espírito de Deus te toma, é exatamente assim. Por isso a gente fica batendo na tecla. Escola dominical, meu irmão, estudo bíblico, meu irmão, está lendo a Bíblia? Meu irmão, vamos orar, ora, clama, suplica, faz isso, faz aquilo, para você se enraizar, porque do contrário, uma pequena perseguição, uma angústia da alma, você vaza. É o que o Senhor está dizendo. Então veja bem, semente à beira do caminho, um indiferentismo e tudo mais, a pessoa se propõe só escutar, não quer ouvir, nem se comprometer. Já era. A outra cai em um solo rochoso, tá, tudo bem, ela até começa a germinar, ela começa, mas quando vem a angústia, o sofrimento, a perseguição, a luta, ela cai fora, porque não tem raiz, ela não tem sustentação para suportar isso, e aí você não vê essa pessoa mais. Alguém conhece alguém assim, daqui de dentro? Eu conheço um monte, tem um monte indo para o mesmo caminho. Aí eu chego e falo assim, está virando domingueira, hein? O que eu estou querendo dizer? Você não está criando raízes. Se vê a luta mesmo profunda, você não aguenta. Tem que ter raiz. Não adianta. Tem que ter raiz profunda, chama-se convicção espiritual. Eu tenho que ter isso, e eu só vou adquirir isso mediante a palavra, mediante a oração, mediante a minha intimidade com Deus, nos meus sacrifícios a Deus. Só assim que eu vou conseguir. Do contrário, meu irmão, eu não vou suportar. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem está dizendo. Isso vai acontecer, e isso tem acontecido diante dos nossos olhos, meu irmão. Quantos já passaram por aqui, cheio de alegria, radiante? Meu Deus, que coisa! Tem irmãozinho nosso que foi embora, confessava um amor profundo pela minha vida. Te amo, te amo. Que amor danado, ele sumiu, não me dá nem alô mais. Caramba, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Não teve raiz. Não teve como se sustentar espiritualmente, não teve, porque demorou pouco, não mergulhou naquilo que devia, não se comprometeu naquilo que devia, não permaneceu no compromisso, no comprometimento com Deus. E aí veio a primeira luta, barreira e tal, blum, some, desaparece, escafedeu. Não frutificou. Não tinha como frutificar, fraquinho, débil espiritualmente, como vai aguentar? Porque de repente a luta vem mesmo, e essa angústia que vem, é o diabo que tenta lançar setas, imprimindo nele a saudade dos holofotes, a saudade dos neons, saudade das noites, entendeu? Das cervejas e tudo mais, do povão e tal. É isso aí. E aí ele vem, lança e sugestiona isso nos ouvidos, porque o diabo é um ótimo sugestionador. Quando sair daqui, você vai beber a cevinha gelada? Leva para casa beber lá? Que coisa, hein? Poxa vida, por quê? É porque o diabo está mostrando os neons lá fora. Certo? Não é melhor estar ali do que aqui está? Hã? Tomando uma cerveja? Com os amigos? Tomando cerveja, urinando, vai lá, toma cerveja, vai lá, urina. Aí quando não dá mais para ir, urina na calça. Não é isso aí que acontece? Que enquanto consegue no banheiro, tudo bem. Depois que não consegue, faz aqui mesmo. Eu falo, eu já estive no meio desse povão, meu irmão, e foi muitos anos.
O baile que eu tocava, os caras chegavam todo arrumadinho, depois saía todo mijado, vomitado. Pelo amor de Deus, cansei de ver isso. E ainda perturbando a gente que é músico, entendeu? Perturbando a gente que é músico. Eu cansei de ver isso. Então você olha e pensa que esse mundão é legal. Eu saí de lá, graças a Deus, Deus me tirou de lá. Por que eu vou ter saudade desse neon? Por que eu vou ter saudade de tudo por que eu vou querer isso? Eu saí de lá. Deus me tirou de lá. Então por que eu tenho que voltar para lá? Se Deus me tirou de lá, que eu crie raízes aqui na presença dEle. Porque quando o diabo vier comichar nos meus ouvidos, sugestionar que eu volte, eu já sei como dizer para ele. Entendeu? E a Bíblia me diz como fazer. Sujeitai-vos a Deus e resisti, e ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, isso é criar raízes, isso é ficar firmado em Deus, entendeu? Na palavra, não é apenas dizer a palavra de Deus é importante para mim, sem botar os olhos nela, é mentira, a hipocrisia não é importante em nada. Se eu falo que é, mas não coloco os olhos nela, não, eu estou mentindo para a minha alma, e a minha alma vai entrar em angústia por causa disso, porque a alma do homem tem sede de Deus, e o alimento que Deus deixou para a alma é a palavra. É por isso que o diabo luta contra a palavra, porque a palavra é viva, é poderosa, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e vai aonde nada mais vai até o interior do homem, capaz de dividir juntas e medulas, não é, alma e espírito, e traz à tona os desígnios, os propósitos dos corações. Significa, a palavra de Deus desnuda o homem. E aquele que ouve se vê nu. E aquele que se vê nu, ele vai querer o quê? Cobrir-se. E a Bíblia diz que você não pode ser achado nu. Então você tem que se cobrir. E cobrir é com o Senhor, com o sangue precioso de Cristo Jesus. Amém? Então essa caiu aqui, ó. Caiu aqui. Acabou, não frutifica também, foi embora. E tem a outra, entre espinhos, a semente que são lançadas entre espinhos. E a Bíblia diz aqui o seguinte, olha que coisa tremenda. A que foi semeada entre espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, comer, beber, casar, dar-se em casamento, viver a vida natural, com muito cuidado com este mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas que coisa, meu Deus! Então essa que caiu aqui, entre espinhos, é chamado compromisso superficial. É um compromisso sem o verdadeiro arrependimento, que logo é cooptado pela luxúria causada aí, com o mundo, quer dizer, essa preocupação com o mundo, e aí entra ambições pela riqueza, em se dar bem, em crescer, em prosperar e tudo mais, menos frutificar. Essa também aborta, não prevalece, entendeu? Não prevalece, porque ela é sufocado pelos cuidados com esse mundo. É aquele que levanta de madrugada, trabalha até tarde e vai comer o pão que penosamente está granjeando. É esses que acham que precisa cuidar da sua casa. É esse que acha que precisa levantar um muro alto e pôr um monte de coisas lá para cercar. Por quê? Porque sabe, conhece, mas não confia neste Deus que ele serve. Então esta pessoa, ela até se alegra em Deus, mas é aquela emoção superficial, não cria raízes, e a partir daí o compromisso é superficial, sem arrependimento verdadeiro, e logo ele é cooptado, porque o diabo está cooptando vidas e oferecendo luxúria.
oferecendo a essas pessoas aí, não é? Que são guiadas por todos os neons deste mundo. Ele ofereceu isso a Jesus. E estas ambições pelas riquezas, o diabo foi em cima de Jesus, exatamente, levou ele num monte muito alto, mostrou todo o mundo, todas as cidades, capitais, reinos, mostrou tudo. Imagine o que ele não mostrou, né? Tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. Tudo isso te darei. E não precisa de muita coisa, não. Se você prostrar aqui e me adorar, ninguém está vendo. Nós estamos num monte sozinho aqui. Você prostra, me adora, já pode levantar. É tudo seu. Você não precisa morrer sacrificado para tomar as chaves. Não pode ficar tranquilo. Eu te dou tudo se você fizer isso. Só um instantezinho. Arreda-te, Satanás. Arreda-te. Então você vê que ele ofereceu isso. O que a maioria dos homens querem, ele ofereceu. Ele pode dar. Quantos e quantos artistas aí estão no topo hoje porque fizeram um pacto lá embaixo e já entregaram a alma para ele e estão prosperando. Tem gente que não canta nada, só mia e mostra a bunda, está lá em cima ganhando horrores de dinheiro. É pacto, meu irmão. E depois elas confessam mesmo com os lábios: pacto, eu fiz pacto. E a maioria faz pacto. A maioria das canções passam pelo terreiro, se houver aprovação da entidade, porque tem pacto. E aí as pessoas enriquecem tanto, que chega num topo que a riqueza não adianta nada. Quanto mais riqueza, mais sufoco a pessoa tem, porque o trabalhador, doce é o seu sono, mas a riqueza do rico não deixa dormir, é o que diz a palavra. E aí a riqueza começa a corroer o indivíduo. Ele olha para um lado, olha para o outro, né? Eu estava vendo um cantor famoso aí, foi num lugar aí de carros importados, ele escolhendo qual que ele ia comprar. E dois do lado dele, um do lado do outro. Esse aqui parece... Não, sei lá. Entendeu? Procurando para comprar mais um. O que a pessoa quer com 5, 6, 10 carros importados em casa? O que a pessoa quer com 10 carros importados, mansão, elevador para subir o carro lá para a sala, depois desce o helicóptero aí, o jatinho está do outro lado. O que ele quer mais? O que ele vai querer mais? Vai chegar um momento que ele não tem mais, ele vai ser sufocado pelo que ele tem, e o que ele precisa ele nunca vai conseguir, porque começa a tristeza na alma, começa a angústia no coração, e ele começa a sentir, mas agora não tem como voltar atrás. Ele fez pacto, ele fez aliança. Agora o que vai ser cobrado é a alma dele. Você está me entendendo? É a alma dele. Então, o diabo ofereceu isso para Cristo Jesus, e ele continua oferecendo. A semente caiu em boa terra até, mas o espinho, cuidado com os mundos, a fascinação pela riqueza, os olhos estupefatos diante da luxúria, dos neons, das noites. Uau! Eu sou o cara. Tira ele, sufoca tudo e não frutifica. Você conhece alguém assim? Nossa, foi uma bênção. Ele até era batizado do Espírito Santo. Era. Deus não quer saber do que eu fui. Ele quer saber do que eu sou, o que eu estou sendo agora. Não é o que eu fui. Deus não é saudosista, meu irmão. Nossa, meu filho, mas você foi demais, meu filho. E outrora você foi uma bênção. Oh, meu filho, agora você se perdeu. Deus não é assim não, mano.
O que você foi, foi. O que está sendo agora é que Deus olha o que está sendo agora. O que você está sendo agora diante de Deus. E qual é o propósito íntimo do coração diante do Senhor? É comprometimento ou apenas escutar? E aí receber as benécias que vêm de Deus. O que é que você está procurando? Pois é, de todos estes terrenos aqui, todos eles, a semente foi lançada, mas não frutificaram. Todos foram abortados, não deu certo. Você já imaginou? 3 deles não deu certo, não funcionou. Só um terreno, só um terreno. Meu Deus do céu. Mas o que foi semeado em boa terra, aquele que ouve, aquele que atenta, aquele que vê, entendeu? Aquele que valoriza, aquele que cria raízes, aquele que não se vende, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse aí vai frutificar abundantemente. Somente a boa terra germina, cresce e produz frutos com abundância. Só a boa terra. Os demais, nenhum. Trabalho perdido? Não, porque a semente testifica que ela foi lançada, mas a recepção não foi legal. Eu quero pedir para você que está no Senhor, procure enraizar-se mais no Senhor. Procure se comprometer mais com Deus, meu irmão. Comprometimento com Deus. Procure ouvir, não só escutar. E procure viver e não se venda. O diabo está usando de estratégias terríveis que é apartar você de ouvir a palavra de Deus. E o meu coração dói, porque eu vejo isso na Bíblia. Ele usou Faraó para tentar fazer isso. Israel, olha, quantas vezes Moisés disse: deixa aí meu povo. O Senhor está dizendo: deixa aí meu povo. Não, pode ir, tudo bem, mas as crianças ficam. Não, deixa aí meu povo de maneira completa. Não, então vocês podem ir, mas não vai muito longe não, tá? Vai pertinho e volta logo. Não, não é assim não. E ele foi tentando de todas as maneiras impedir o povo de Deus de prestar culto ao Senhor. Enquanto Deus não massacrou o Egito de tal maneira que eles expulsaram o povo de Israel dali, expulsaram, mas não ficou nenhuma unha. Mas o diabo na vida de Faraó fez tudo para impedi-los de prestar culto a Deus, porque o Senhor: deixa o meu povo ir para me prestar culto. Ele não quer você prestando culto a Deus. Preste atenção, meu irmão, prestar culto a Deus é o seu sacrifício para a glória de Deus, é a sua presença, é o seu louvor, é a sua adoração e é os seus ouvidos abertos para ouvir e ser alimentado na sua fé. O diabo não quer isso. Eu trabalho demais, esse é o problema. O crente não tem que trabalhar demais. Ah, mas se eu não trabalhar, é isso mesmo, aí está a sua incredulidade. Não é trabalhar demais. Quanto maior a sua comunhão com Deus, mais bênção você tem no seu tempo normal e natural de trabalho. Ele não quer que você faça serão. Ele nunca quis que você fizesse serão. Deus, o Deus que nós servimos, não. Nunca. Ele nunca luta contra si mesmo, prendendo você no trabalho para não vir prestar culto a Ele. Deus nunca faz isso. Quem faz isso é o Faraó deste mundo, mas não Deus. Porque para onde Deus nos leva e a gente deixa se levar, tem o maná. E o maná não falta. O maná de Deus não falta. Amém, meus irmãos? Entenda isso de uma vez por todas. Qualquer coisa que tire você da presença de Deus,
Fique esperto. E não está aí a mão de Deus, não está. Tudo que impede você de congregar, prestar culto a Deus, ouvir a palavra de Deus, aprender, alimentar a sua alma, meu irmão, fique esperto, isso não vem de Deus. Deus não guerreia contra si mesmo, meu irmão. Deus não luta contra aquilo que Ele instituiu, meu irmão. Deus jamais vai fazer isso. O que é que Deus pede de ti? Que você ande humildemente com Ele, obedeça os seus mandamentos e tenha temor dele. Essa é a obrigação de todo homem, e é isso que Deus pede de ti. É só isso. Não, mas a gente chafurda no trabalho achando que eu tenho que fazer serão. Que serão? E aí o serão te rouba do que é mais precioso do que o mísero dinheiro que você vai ganhar no seu serão. Mas é uma questão de valores, né? Mas entenda isso, qualquer palavra dessa maneira parece que contraria a engrenagem da minha vida. Deus quer acabar com essa engrenagem, porque essa não é por aí não. Dá uma olhada na Bíblia, você vai ver que não é por aí. Não é por aí. Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos. Nenhum. E por incrível que pareça, todo trabalho que o crente arruma é só na hora do culto, nos dias de culto e tudo mais. Desconfia. E outra coisa, não venda a sua fé. Não venda. Por que você vai vender a sua fé para uma coisa que você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus? Mas você quer viver isso porque fica melhor para você. Mas será que está bom para Deus? Então não venda a sua fé. Não negocie a sua fé com o diabo. De jeito nenhum. Porque ele quer comprar esta fé que Deus lhe deu e destruí-la. Não negocie com ele em nada. Com terrorista você não se negocia. E ele é um terror. Então não negocia a sua fé não, meu irmão. De jeito nenhum. Negocia não. Fascinação pelas riquezas, ambições, o teatro desse mundo aí fora, não deixa isso cooptar você não, porque o que Deus tem preparado para você é algo glorioso demais, tanto as bênçãos aqui na terra, porque todos vão dizer verdadeiramente o Senhor é com ele, verdadeiramente Deus é com ele, porque Deus faz coisas tremendas na vida do servo de Deus, que o ímpio se surpreende. Fica no Senhor, meu irmão, permaneça nele, mergulhe aqui na palavra, procure ouvi-lo, entender, para que essa semente venha germinar e frutificar para a glória do Senhor. Vamos colocar de pé? Eu quero orar pela sua vida. Não fique bravo quando eu falo para você, eu preciso ver você aqui na terça, irmão, estudando comigo. Irmão, eu preciso ver você na quinta aqui, cultuando a Deus. Irmão, você trabalha aqui no sábado, você não está vindo. Irmão, você não está vindo à escola dominical. Não fica nervoso comigo não, eu quero o seu bem. No mundo espiritual, é ali no mundo espiritual que está tudo ali, meu irmão. Está tudo ali. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Se você propor estar aqui, Deus abre portas, pode ter certeza, porque essa é a vontade de Deus, tá bom? Então feche os seus olhos. Deus glorioso, Deus todo-poderoso, esta é a tua palavra, essa é a sua verdade, incontestável, absoluta, plena, final. É a palavra do Senhor, não tem como contestar a verdade do Senhor. E eu te glorifico, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Te glorifico, Senhor, porque o Senhor tem moldado as nossas vidas. O Senhor tem entrado nos nossos corações, fazendo impregnar ali a tua verdade. Ó Deus, é a maneira do Senhor endireitar as nossas veredas. Ó Deus, não permita que saiamos daqui simplesmente por ter escutado,
mas que, Senhor, ache em nós o ouvir, o ver, perceber, entender e nos render. Deus glorioso e eterno, e assim seja em todos os lugares onde estão reunidos, ó Deus, multidões ouvindo a Tua palavra. Faça com que haja boa terra, onde a semente, ó Deus, germine e frutifique 100, 60 e 30 por um. Que haja, ó Deus, frutificação em abundância, para a glória do Teu nome, Pai. Deus bendito e santo, muitos por certo entraram aqui, ó Deus, talvez com um vazio na alma, sem interesse algum, sem uma motivação, estão, ó Deus, desanimados, desalentados, prontos para negociar a fé. Não deixe, Pai, blinda com o Teu sangue, e que o Teu Espírito Santo esteja a operar no mais íntimo de cada vida, para que o altar não venha apenas fumegar, mas que haja fogo no altar destes corações. Deus Todo-Poderoso, e aqueles que ainda não se renderam, não se dobraram, não se vergaram, move, Espírito de Deus, move, Senhor, para que ouçam, para que vejam, para que entendam e se arrependam e se convertam e sejam pelo Senhor curados. Deus, eu peço tudo isso porque sei, ó Deus, que os dias são findos, ó Deus, e a turbação por todos os lados, a inquietação em todos os lugares. Mas o Senhor, Tu tens um povo, e tens a plenitude dos gentios para ser completada. Faz isso, Pai, e traga os Teus eleitos para o Teu arraial, pedindo ao Senhor, agradecido pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite. Graças Te dou, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.